alunos! Estamos começando nossa terceira aula de espanhol instrumental. Como dizemos em espanhol, hola alumnos! Estamos começando nossa terceira aula ou classe de espanhol instrumental. Bom, nessa aula veremos um pouco da cultura hispano-americana e alguns aspectos da gramática da língua espanhola. É importante ressaltar que essa aula se baseia nas unidades 6 a 10 do nosso caderno didático. Vocês devem realizar todos os exercícios referentes a essas unidades propostos no caderno didático. Apertem os cintos e vamos continuar a nossa viagem pelo mundo do espanhol. Começaremos então a nossa viagem pelo Peru. Visualizemos o mapa, que vocês podem perceber a localização do Peru. Então, o Peru, como você já sabe, é um dos muitos países vizinhos do Brasil que tem como sua língua materna a língua espanhola. É um país sul-americano, limitado ao norte pelo Equador e pela Colômbia, a leste pelo Brasil e pela Bolívia, e ao sul pelo Chile. O seu litoral a oeste é banhado pelo Oceano Pacífico. As línguas oficiais são o espanhol e o quechua, ou alguns falam quichua, o último falado pelas populações da serra, ou seja, esse idioma quechua é o idioma falado pelas populações da serra. Do mesmo modo, em outras áreas geográficas, isto é, Puno, o Aymara é falado ali também. Há muitos outros dialetos falados nas comunidades nativas da selva, e sua moeda é chamada Novo Sol. O país está dividido em 3 regiões topográficas e climáticas distintas. A costa, que é o centro da atividade industrial, comercial e agrícola do país. Lima, a capital política, é o centro econômico do Peru. Tem mais de 7 milhões de habitantes. O clima litoral é quente no norte e temperado no centro. E o sul é caracterizado por falta de chuvas. O verão vai de dezembro a março e o inverno de maio a agosto. Bom, a serra, que abrange as montanhas dos Andes, platôs e vales elevados, que cobrem 27% da área. Então, dependendo da altura, o clima varia de temperado a muito frio. Então, nessa região, há cidades construídas a mais de 3.800 metros acima do nível do mar. Puno, no Lago Titicaca, está acima dos 3.850 metros acima do nível do mar. E Cerro de Pasco, 4.302 metros acima do nível do mar. A selva é a região mais extensa e menos povoada do Peru. É a floresta amazônica, que cobre uma área equivalente a 60% do território nacional. O clima é tropical, isto é, quente, úmido e chuvoso. A selva, onde a flora e a fauna são consideradas as mais ricas do mundo, é cruzada pelo rio Amazonas, o rio mais caudaloso do mundo, que nasce da união dos rios Marañón e o Cajali, perto da cidade de Nauta, no departamento, que é estado, de Loreto. O relacionamento entre o hispânico e as culturas índias determina muito da expressão cultural da nação. Durante a época pré-colombiana, o Peru era um dos centros principais da expressão artística na América. As culturas pré-incas ou pré-incaicas, tais como Chavín, Paracas, Nazca, Timú e Tiwanaku, desenvolveram uma cerâmica de qualidade elevada, têxteis e escultura. Os incas continuaram a manter estes ofícios, alcançando realizações ainda mais impressionantes na arquitetura. A cidade de Machu Picchu e os edifícios em Cusco são exemplos excelentes do desenvolvimento da arquitetura inca. Então, aqui conhecemos um pouco do Peru, né? Conhecemos alguns pontos turísticos importantes do Peru, conhecemos um pouco das informações sobre o Peru. Então, começaremos por Lima, a capital do Peru, depois a cidade de Cusco, considerada patrimônio histórico da humanidade. Então, começaremos aí pelos pontos turísticos do Peru. Lima é a capital e a maior cidade do Peru. Vocês podem visualizar aí uma fotografia muito bonita da cidade de Lima, né? É uma metrópole com uma história e uma geografia peculiar. Além de suas atrações como sítios arqueológicos, praças, parques e uma culinária fantástica, Lima serve como ponto de partida para uma viagem por diversos destinos pelo país. Então você tem que passar inicialmente por Lima.
A originalidade de seu centro histórico lhe valeu ser declarado pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade no ano de 1988. E o que dizer então do Festival de Cinema de Lima? Então, o Festival de Cinema de Lima apresenta o melhor filme de fitas comerciais do momento, como cinema de arte de vários tipos de diretores europeus e latino-americanos. A culinária peruana é muito variada e Lima tem seu festival gastronômico chamado Mistura. Outro ponto turístico importante do Peru é a cidade de Cusco, que você também pode visualizar aí uma imagem da cidade de Cusco. Né? Cusco em espanhol, Cusco, ou Cusco em quichua, Cosco, que significa umbigo do mundo. Então é uma cidade no Peru situada no sudeste do Vale de Huaytanay, ou Vale Sagrado dos Incas, na região dos Andes, com população de 300 mil habitantes. Cusco é a cidade vigente mais antiga da América, possui uma história de mais de 3 mil anos e foi capital do Império Inca. É uma cidade muito alta, com 3.400 metros de altitude. Era o mais importante centro administrativo e cultural do Império Inca. Lendas atribuem a fundação de Cusco ao Inca Manco Cápac, no século XI ou XII. As paredes de granito do Palácio Inca ainda estão lá, bem como monumentos como Coricancha ou o Templo do Sol. Bom, em 1933, o Congresso de Americanistas, realizado na cidade de La Plata, Argentina, declarou a cidade como capital arqueológica da América. Posteriormente, em 1978, a 7ª Convenção de Prefeitos das Grandes Cidades Mundiais, realizada na cidade italiana de Milão, declarou Cusco como a herança cultural do mundo. Finalmente, a Unesco em Paris declarou a cidade, especialmente seu centro histórico, como Patrimônio Cultural da Humanidade em 9 de dezembro de 1983. Bom, o governo peruano, em concordância, declarou então Cusco em 22 de dezembro de 1983, mediante a Lei nº 23.765, como a capital turística do Peru e patrimônio cultural da nação. Atualmente, a Constituição Política de 1993 declara Cusco como a capital histórica do país. Então, aqui nós vimos um pouco sobre Lima e sobre Cusco. Continuemos nossa viagem então pelo Peru. Vamos ver agora Arequipa e o Lago Titicaca. Bom, Arequipa localiza-se no sul do país, a 2.300 metros de altitude, estendendo-se numa área de oásis localizada no Vale das Montanhas Desérticas da Cordilheira dos Andes e rodeada por vários picos, entre os quais o de Miste, com cerca de 5.822 metros de altitude. Tem cerca de 841 mil habitantes. A cidade teria sido fundada no dia 15 de agosto de 1540 pelo explorador espanhol Francisco Pizarro, no local de uma antiga cidade inca, sendo a data ainda festejada pelas gentes locais. Outras datas ficaram também na história da cidade, dada a sua localização numa área sujeita a manifestações sísmicas e vulcânicas, devido à pressão entre as placas tectônicas da América Latina e do Oceano Pacífico. Patrimônio da Humanidade, Arequipa também é conhecida como a Cidade Branca. Por que será? Porque muitos dos seus elementos, ou do seu belo centro histórico, foram construídos em cia, um tipo de pedra branca vulcânica porosa. Essa pedra tem a vantagem de ser muito resistente e, ao mesmo tempo, fácil de ser trabalhada. Por exemplo, a igreja de Yanauara é um exemplo disso, construída no século XVI, tem sua fachada toda decorada com figuras nativas, um estilo conhecido como barroco mestiço. A praça central do distrito de Yanauara é um ótimo lugar para se observar os vulcões que cercam a cidade, alguns deles com mais de 6.000 metros de altura. Dentre estes vulcões, podemos citar Chachani, Machu Picchu e Miste, o mais próximo estando a apenas 17 quilômetros da praça principal. Nesta praça se pode experimentar o queso helado charrito. Então, que de queijo não tem nada, só o formato. É um sorvete de baunilha com canela. Então, se você vai provar esse queso, então saiba que você estará provando um sorvete de baunilha com canela e não propriamente um pedaço de queijo.
O curioso é que o gelo, onde é preparado, é trazido diariamente do alto de um dos 3 vulcões mais próximos. Então, é uma sobremesa, é um sorvete aí bem diferente. Bom, um bom lugar para se fotografar a cidade e seus arredores é o Mirante de Carmen Alto, ou Carmen Alto. Ali existe um pequeno mercado onde podemos conhecer 2 produtos típicos do Peru. Um é a maca, que é fruta produzida na floresta amazônica e depois transformada em licor, balas ou pó. Podemos conhecer também o cuy, um animal igual ao nosso porquinho da Índia, usado no Brasil como animal de estimação. Aqui o cuy é uma iguaria gastronômica muito consumida em festas tradicionais. E o que dizer da arqueologia? Bom, a arqueologia comprova que seu consumo como alimento remonta a 4.000 anos. Caminhar pela cidade de Arequipa é fácil e muito interessante. Na Praça de Armas, ou seja, na Praça de Armas, você pode se misturar com a população local e aprender muito sobre seus costumes. Então, nós vimos um pouco dessa região, agora veremos um pouco sobre o Lago Titicaca, que é outro ponto turístico muito importante do Peru e que não deve deixar de ser visitado. Então, o Lago Titicaca, por ser o lago navegável, é muito importante por ser o lago navegável com mais altura no mundo inteiro, mas também por causa da mitologia andina, pois, segundo a lenda, de suas águas emergiram Manco Cápac e Mama Ocllo, filhos do deus Sol e fundadores do Império Inca. A Bolívia e o Peru compartilham a soberania deste lago, localizado a 3.810 metros sobre o nível do mar, com uma temperatura média anual variada segundo o mês do ano. No período de outubro e maio, a temperatura pode variar entre os 9 graus e os 11 graus, enquanto que de junho a setembro varia de -7 ou -10, ou 7 graus negativos e 10 graus negativos. Por outra parte, o Titicaca é considerado também como o único elemento natural capaz de temperar a zona, considerando que, sem sua presença, definitivamente não caberia a possibilidade de vida a essa altura. Do lado peruano, existem diversas ilhas, entre as que se destacam as naturais, Amantani, Taquile, Soto e Anápia, e as artificiais dos Uros, cada uma com atrativos diferentes. Bom, no tocante à sua vegetação, cresce à beira do lago a totora, que serve de refúgio para diversas aves e peixes, como os carates, ispes, bogas, humantos, sutes, em perigo de extinção, peixes reis e trutas. Todas essas espécies são nativas e cotadas pelo seu valor nutricional. Bom, por fim, conheceremos um pouco dos lugares mais visitados do Peru, lugar considerado místico, que vocês já ouviram falar, que é Machu Picchu. Bom, em idioma quichua, ou quechua, Machu Picchu significa Vieja Montanha, ou Velha Montanha, conhecida como Ciudad Perdida de los Incas. Bom, Machu Picchu é simplesmente a atração número 1 do Peru e talvez da própria América Andina. Desde que a descoberta científica da cidadela Inca foi anunciada pelo historiador americano Hiram Brinkman em 1911, sua complexa e misteriosa arquitetura encastelada num cenário montanhoso dramático vem atraindo turistas de todo o mundo. É uma cidade pré-colombiana, bem conservada, localizada no topo de uma montanha a 2.400 metros de altitude, no vale do rio Urubamba, atual Peru. Foi construída no século XV sob as ordens de Pachacuti. O local é provavelmente o símbolo mais típico do Império Inca, quer devido à sua original localização e características geológicas, quer devido à sua descoberta tardia em 1911. Apenas cerca de 30% da cidade é de construção original, o restante foi reconstruído. As áreas reconstruídas são facilmente reconhecidas pelo encaixe entre as pedras. A construção original é formada por pedras maiores e com encaixes com pouco espaço entre as rochas. Essa cidade consta de 2 grandes áreas, a agrícola, formada principalmente por terraços e recintos de armazenagem de alimentos, e a outra urbana, na qual se destaca a zona sagrada com templos, praças e mausoléus reais. A disposição dos prédios, a excelência do trabalho e o grande número de terraços para a agricultura são impressionantes, destacando a grande capacidade daquela sociedade.
No meio das montanhas, os templos, casas e cemitérios estão distribuídos de maneira organizada, abrindo ruas e aproveitando o espaço com escadarias. Segundo a história inca, tudo planejado para a passagem do Deus Sol. O lugar foi elevado à categoria de Patrimônio Mundial da Unesco, tendo sido alvo de preocupações devido à interação com o turismo, por ser um dos pontos históricos mais visitados do Peru. Há diversas teorias sobre a função de Machu Picchu, e a mais aceita afirma que foi um assentamento construído com o objetivo de supervisionar a economia das regiões conquistadas e com o propósito secreto de refugiar o soberano Inca e seu séquito mais próximo, no caso de ataque. Pela obra humana e pela localização geográfica, Machu Picchu é considerada patrimônio mundial pela Unesco. Então conhecemos um ponto dos lugares mais importantes do Peru. Lugares que são bastante visitados no Peru, lugares onde não podemos deixar de conhecer. Bom, agora conheceremos um pouco sobre outro país vizinho, o Chile. Lembrando que nessa aula nós vamos fazer uma viagem por alguns dos nossos países vizinhos. Então nós falaremos sobre o Chile, sobre a Colômbia, então falaremos um pouco sobre cada um desses países. Bom, no mapa seguinte, observamos a localização geográfica do Chile e suas diversas cidades. Chile, oficialmente República do Chile, em espanhol República de Chile. Então, é um país da América do Sul que ocupa uma longa e estreita faixa costeira encravada entre a Cordilheira dos Andes e o Oceano Pacífico. Faz fronteira ao norte com o Peru, a nordeste com a Bolívia, a leste com a Argentina e a passagem de Drake, a ponta mais meridional do país. É um dos dois únicos países da América do Sul que não tem uma fronteira comum com o Brasil, além do Equador. O Pacífico forma toda a fronteira oeste do país com um litoral que se estende por 6.435 quilômetros. O território chileno inclui alguns territórios ultramarinos, como o arquipélago Juan Fernández, as ilhas de Sala e Gomes, as Ilhas Desventuradas e a Ilha de Páscoa, localizada na Polinésia. Possui um território em comum com 4.300 quilômetros de comprimento e, em média, 175 quilômetros de largura, o que dá ao país um clima muito variado, indo do deserto mais seco do mundo, o Atacama, no norte do país, a um clima mediterrâneo no centro, até um clima alpino propenso à neve ao sul, com geleiras, fiordes e lagos. O turismo no Chile tem experimentado um crescimento sustentado ao longo das últimas décadas. Por exemplo, em 2005, o turismo cresceu 13,6%, gerando mais de 4,5 bilhões de dólares, dos quais 1,5 bilhão são atribuídos aos turistas estrangeiros. De acordo com o Serviço Nacional de Turismo, Sernatur, 2 milhões de pessoas por ano visitam o país. A maioria desses visitantes vem de outros países no continente americano, principalmente a Argentina, seguido por um número cada vez maior dos Estados Unidos, Europa e Brasil, com um número crescente de asiáticos da Coreia do Sul e da República Popular da China. Bom, as principais atrações para os turistas são lugares de beleza natural situados nas zonas extremas do país. São Pedro de Atacama, no norte, é muito popular com turistas estrangeiros que chegam para admirar a arquitetura inca, os lagos do Altiplano e o Vale da Lua. No sul, os principais pontos turísticos são o arquipélago de Chiloé e a Patagônia chilena, que inclui o Parque Nacional Laguna San Rafael, com suas muitas geleiras, e o Parque Nacional Torres del Paine. A cidade portuária de Valparaíso, com sua arquitetura original, também é popular. Finalmente, a Ilha de Páscoa, no Oceano Pacífico, é um dos principais destinos turísticos do Chile. Vejamos então alguns desses pontos importantes do Chile. Santiago, Cordilheira dos Andes e Região de los Lagos. Bom, começamos então por Santiago, que quer dizer São Tiago em espanhol. Santiago, que é a capital e a maior cidade do Chile. Está localizado na região metropolitana de Santiago, no Vale Central chileno, ao lado da Cordilheira dos Andes. É o maior e mais importante e desenvolvido centro urbano, financeiro, cultural e administrativo do país. Santiago começou a se transformar em uma cidade moderna a partir da década de 1930, com a construção do bairro cívico em torno do Palácio de La Moneda.
A cidade se expandiu até as periferias. Em 1940, nasce o conceito da Gran Santiago, ou Grande Santiago, chegando a quase 1 milhão de habitantes. Em 1975, se inaugura o Metropolitano de Santiago, um grande avanço para o transporte da cidade. Em 1985, um sismo destruiu algumas importantes construções históricas no centro da cidade. Resultado de seu radical crescimento e desenvolvimento econômico e social, intensificado com seu boom econômico na década de 1990, Santiago pertence ao grupo dos maiores e mais importantes centros financeiros da América Latina. A cidade é um importante destino turístico a nível nacional, por ser a principal porta de entrada ao país através do Aeroporto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez e do Paço Transandino Internacional, dos Libertadores. Segundo o estudo do Serviço Nacional de Turismo, 52,3% dos turistas, tanto nacionais como internacionais, têm como destino a categoria Santiago e seus arredores, sendo que quase toda a parcela também visita as estações de esqui, localizada na Cordilheira dos Andes. Com vários atrativos históricos e culturais, museus, palácios, mirantes, shows, vida noturna intensa, compras, entre outros, Santiago se tornou, principalmente após o boom econômico da década de 1990, uma grande opção turística. Além disso, se encontra a menos de 100 quilômetros do litoral e de estâncias de esqui, entre elas a mais moderna da América do Sul. Bom, provenientes de todas as partes do mundo, os turistas que conhecem a cidade são principalmente europeus, estadunidenses, canadenses e brasileiros. A cidade de Santiago oferece 220 estabelecimentos hoteleiros que totalizam a capacidade de 9.240 suítes, 17.147 camas. No entanto, desde os últimos anos, esses índices estão em constante aumento, especialmente na área dos hotéis, com 3 estrelas ou mais, devido à chegada de diversas cadeias hoteleiras internacionais. A maior parte deles se encontra no centro da cidade e nos bairros de Província, Vitacura e Las Condes, que se destacam por sua bela arquitetura e bons serviços. Conhecemos um pouco de Santiago, agora vamos passear pela Cordilheira dos Andes. Bom, a Cordilheira dos Andes, a grande beleza cênica de suas montanhas, faz com que a Cordilheira dos Andes apresente um grande potencial turístico, que ainda é subexplorado na maior parte dos países por onde se estendem suas montanhas. A menos de 1 hora de automóvel de Santiago, no Chile estão localizadas várias e famosas estâncias de esqui, tais como Vale Nevado, El Colorado, Farellones e La Parva. A região dos lagos. A agitada Puerto Montt é a capital de um dos destinos mais belos do Chile. A região dos lagos, destino que agrada ao mais variado público, considerada a porta de entrada para o sul gelado daquele país. Essa região de quase 49 mil quilômetros quadrados entre o Pacífico e os Andes recepciona os viajantes com paisagens selvagens que impressionam pela beleza. Parques nacionais com milhares de árvores de alerce, lagos alimentados por geleiras milenares e vulcões com picos nevados formam uma paisagem exuberante, que se completa com a prática de esportes radicais em rios caudalosos. E tudo isso sem precisar se deslocar muito, pois os atrativos naturais mais visitados da região estão bem próximos às cidades que merecem uma visita mais demorada, como Puerto Varas e Frutillar. O Lago de Ancuye e o vulcão Cabuco são um ótimo aperitivo para iniciar uma exploração da área, com alguns hotéis muito charmosos, com fina decoração, ótima cozinha e bem fornidas adegas de vinho e vistas enternecedoras. Conheçamos mais pontos turísticos do Chile, Patagônia e Balneário Viña del Mar. Bom, Patagônia é considerado por muitos como o lugar mais lindo da Terra. A Patagônia chilena presenteia seus visitantes com altas montanhas, lagos verdes e azuis, glaciares, cachoeiras e uma imensidão de terra inexplorada. Geograficamente, a região da Patagônia é única. Porém, é na divisão política entre Argentina e Chile que encontramos as verdadeiras diferenças. A Patagônia chilena é quase inteira composta por paisagens marítimas que contornam os majestosos picos glaciais e os maciços, como Torres del Paine, por exemplo. A cidade de Punta Arenas pode ser considerada a porta de entrada na Patagônia chilena. A cidade bem estruturada, que fez riqueza com a indústria petroquímica, serve como base para quem quer explorar
a remota região do Estreito de Magalhães. O Parque Nacional Torres del Paine é considerado por muitos como o melhor parque nacional de toda a América do Sul. Seus gigantescos pilares de granito repousam a mais de 30 metros acima da estepe patagônica, fazendo do parque um lugar único e singular no planeta. O parque conta com cerca de 1.810 km², foi considerado pela Unesco em 1978 como reserva da biosfera. Para quem deseja explorar bem o parque, recomenda-se alojar nos hotéis ou hosterias situados dentro do próprio parque, já que os passeios de um dia operados a partir de Puerto Natales permitem apenas um vislumbre do parque. E o que falar então de outro ponto que é Viña del Mar? Bom, Viña del Mar é considerada a capital turística do Chile e possui algumas das melhores praias do país. Por isso atrai tantos turistas, principalmente no verão. Também conhecido como a Cidade Jardim, possui uma grande infraestrutura hoteleira e gastronômica que ajuda a fazer do turismo a sua principal atividade econômica. A cidade conta com ampla rede hoteleira e se fortaleceram durante os últimos anos todos os espaços que possam significar uma receita econômica advinda do turismo. O balneário de Reñaca é um dos mais importantes da cidade, pelo grande número de visitantes, apesar de suas praias rochosas. O Jardim Botânico Nacional é outro atrativo, com cerca de 3.000 espécies distintas de plantas. Um dos locais de destaque é o Cassino Villa del Mar, inaugurado em 1929 e durante anos um dos poucos cassinos existentes no Chile. Na atualidade, possui também o Hotel del Mar, que manteve o perfil clássico do cassino. Bom, sigamos conhecendo o Chile. Então, Archipiélago de Chiloé e Isla de Páscoa. Então, Arquipélago de Chiloé e Ilha de Páscoa. Bom, o Arquipélago de Chiloé, o Chiloé é um arquipélago ao sul do Chile. Além de um grande número de ilhas de menor tamanho, compreende a Ilha Grande de Chiloé, a quinta em tamanho da América do Sul, depois da Terra do Fogo, e as ilhas brasileiras de Marajó, Bananal e Tupinambarana. O nome Chiloé deriva de Chile-Ué, ou lugar das gaivotas. Junto ao circuito de igrejas históricas e às palafitas, as aves são das principais atrações do arquipélago, especialmente os pinguins. Um ingrediente celebrado na região é a batata. Dizem haver 286 variedades de batatas nativas do arquipélago, com cores e formatos mais diversos. As típicas casas de palafitas, cartão postal de Chiloé, ficam em Castro. O Jardim do Forte São Antônio e o Museu Regional de Ancud, ou Museu Azul de las Islas de Chiloé, são duas paradas importantes para quem quer conhecer um pouco mais sobre o passado de Chiloé e a história dos últimos colonizadores da Espanha. O museu guarda em seu acervo importantes peças que lembram a história do arquipélago. Impossível seguir viagem e não provar o tradicional curanto, um prato típico preparado com muito orgulho pelos moradores locais para os turistas que visitam as ilhas. O prato é composto essencialmente por cozido de mariscos, carne de porco e linguiças que ficam cozinhando na terra com pedras quentes e cobertas por uma folha chamada nauca, típica da região. O prato pode vir acompanhado de panquecas de banana e um tipo de vinagrete. Agora vamos conhecer a Ilha de Páscoa. Então, Ilha de Páscoa, fascinante e isolada do mundo, Ilha de Páscoa, Rapa Nui, no idioma nativo, é a última fronteira da América do Sul. Localizada a 3.500 quilômetros da costa chilena, suas raízes são essencialmente polinésias. Bravos navegadores do oeste do Pacífico aqui aportaram por volta do ano 1000, estabelecendo uma civilização singular onde acreditavam ser o umbigo do mundo, repleta de mistérios. A mais perene e indisfarçável das questões refere-se aos seus principais símbolos, os moais. Essas gigantescas estátuas de pedras vulcânicas de 1 a 10 metros de altura e pesando até 80 toneladas espalham-se por todo o perímetro da ilha. São praticamente o último legado de um povo cuja escrita e cultura praticamente desapareceram. Como foram construídas e qual sua função, são temas de debates acalorados. Contemplá-los desperta introspecção e a apaixonada busca por uma resposta. Bom, descoberta no domingo de Páscoa de 1722 e posteriormente anexada pelo Chile,
A Ilha de Páscoa é repleta de paisagens arrebatadoras. Entre o mar azul e o relevo vulcânico estão ótimas trilhas para explorar de bicicleta, a cavalo, a bordo, de uma excursão ou mesmo a pé. Rangaroa, ou Angaroa, a única cidade da ilha, concentra não só o aeroporto local, mas boa parte dos hotéis, restaurantes e serviços de Páscoa, incluindo operadoras que organizam atividades como mergulho autônomo, snorkeling, excursões às ilhotas vizinhas e passeios de caiaque. Dentre os melhores passeios estão aqueles que passam pelos vulcões Ranokau e Raraku e a aldeia cerimonial de Orongo. Os turistas ainda podem entreter-se com algumas belas praias, como a calma Anaquena, que conta com seu próprio conjunto de moais e um complexo sistema de grutas. Conhecemos um pouco do Chile, agora vamos passear pelo Equador. No mapa, observamos a localização do Equador e suas principais cidades. Equador, em espanhol, Equador. Oficialmente, República do Equador, e em espanhol, República del Equador. É uma república democrática, representativa, localizada na América do Sul, limitada a norte pela Colômbia, a leste e a sul pelo Peru e a oeste pelo Oceano Pacífico. É um dos países da região que não tem fronteira comum com o Brasil, além do Chile. Além do território continental, o Equador possui também as Ilhas Galápagos, a cerca de 1.000 quilômetros do território continental, sendo o país mais próximo daquelas ilhas. A principal língua falada no país é o espanhol, 94% da população. Entre os idiomas oficiais em comunidades nativas estão o Quechua, Shuar e 11 outros idiomas. A sua capital é a cidade de São Francisco de Quito, mais comumente conhecida como Quito, que foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1970, por ter o centro histórico mais bem preservado e menos alterado na América Latina. Bom, a maior cidade equatoriana, no entanto, é Guayaquil. O centro histórico de Cuenca, a terceira maior cidade do país, foi declarado Patrimônio Mundial em 1999, como exemplo notável de uma cidade planejada de estilo espanhol colonial no interior da América. Conheçamos mais alguns lugares do Equador. Quito, Guayaquil. Então, vocês viram imagens de Quito, viram imagem de Guayaquil. Agora vamos conhecer um pouco sobre esses lugares tão preciosos do Peru. Quito, localizado bem no meio do mundo, Quito possui uma ampla variedade de atrações que agrada ao turista. Então, rodeada por vulcões andinos e a 2.800 metros de altitude, a capital do Equador exibe um bem preservado centro histórico com um estilo que ficou conhecido como Barroco de Quito. Uma mistura de influências hispânicas, árabes, flamencas, italianas e indígenas pré-colombianas. Ruas estreitas, casarão colonial, uma infinidade de museus históricos e igrejas imponentes são convites para explorar a região central da cidade, listada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. O harmonioso centro é certamente um dos grandes atrativos de Quito, mas se deve deixar de explorar o entorno. No planalto do vulcão, não se pode deixar de explorar o entorno no planalto de vulcão Pichincha e visitar alguns dos vulcões da região. Essas formações são tão abundantes e chamativas que são o atrativo natural mais emblemático do destino. Construída em 1534 em um vale estreito sobre a antiga cidade inca, Quito possui uma vista privilegiada de alguns dos vulcões mais altos e ativos do continente, como Cotopaxi, Chimborazo e Sangay. Nos últimos anos, o turismo tem crescido enormemente na cidade de Quito, o que significou um impulso na economia local. A maioria dos visitantes de Quito são provenientes dos Estados Unidos, sobretudo jovens, cuja média de idade chega a 28 anos. Alguns europeus vindos da Itália, França e Alemanha têm também começado a fazer turismo em Quito, embora a maioria permaneça na cidade somente 1 ou 2 dias, devido ao fato do seu principal destino ser as Ilhas Galápagos. Então, entre as principais qualidades da cidade, apontadas pelos turistas, destacam-se a amabilidade dos habitantes, a paisagem repleta de vulcões e geleiras, o frio e a umidade da montanha, por fazer sentir uma sensação térmica muito baixa, especialmente à noite. A cidade de Quito é um importante centro turístico do país, tendo uma variada gama de hotéis de vários tipos, desde casas turísticas a grandes e modernos hotéis. A maioria dos hotéis está concentrada no centro
e a norte do centro da cidade, pois são áreas que concentram as principais atrações turísticas da cidade. Os hotéis do centro histórico da cidade, incluindo o Pátio Andaluz e do luxuoso Praça Grande, têm um ambiente mais familiar e rústico devido à sua localização perto do centro histórico da cidade, uma área dominada principalmente por atividades culturais. Conheçamos um pouco de Guayaquil. Guayaquil, oficialmente Santiago de Guayaquil ou Guayaquil, é a maior cidade do Equador e também o principal porto do país. Guayaquil, ou Guayaquil, situa-se na margem ocidental do rio Guayas, que desemboca no Golfo de Guayaquil, no Oceano Pacífico. Então, a origem da palavra Guayaquil é atribuída a uma história que se converteu em lenda romântica, que percorreu de boca em boca, atribuindo-se a designação da cidade à união dos nomes do cacique Guayas e sua esposa Quil, símbolo da resistência aborígene que, de acordo com a tradição popular, escolheram lutar até morrer antes de submeter a vassalagem imposta pelos conquistadores espanhóis. A quase 400 quilômetros da capital, Quito, e em meia floresta, Guayaquil é vibrante, dinâmica e cosmopolita, típico de cidades portuárias. Embora ainda pouco descoberta pelos viajantes brasileiros, vem se despontando como destino turístico e tem se preparado para isso, como é o caso do novíssimo aeroporto, o maior e principal do Equador. A urbanização da cidade, pelo menos na zona turística, é admirável e novos lugares estão sendo criados para serem utilizados tanto pelos visitantes como pelos moradores. Por ser a maior cidade do país, tem uma vasta rede hoteleira e ótimos restaurantes que cabem em todos os bolsos. Chimboraço e Ilhas Galápagos são outros lugares equatorianos que não podemos deixar de conhecer. Chimboraço é um vulcão do Equador situado na província de Chimboraço, culminando a 6.310 metros de altitude e situado perto de Riobamba, a cerca de 180 quilômetros ao sul de Quito. É o pico mais alto dos Andes equatoriais, dominando uma região de 50 mil quilômetros quadrados e apresentando uma base de 20 quilômetros de diâmetro. Até o início do século XIX, Chimboraço era considerado a mais alta montanha da Terra, a partir do nível do mar. O Chimboraço inspirou o libertador Simão Bolívar, que compôs um poema sobre o vulcão de tão fabuloso visual. Sua última erupção data de mais de 10 mil anos, sendo assim considerado extinto. Ele é apelidado carinhosamente de Taita Chimboraço, ou seja, Papai Chimboraço, a mãe sendo Mama Tungurauá. O pico de Chimboraço é o ponto da Terra mais afastado do seu centro, pois ela é a mais larga na altura da linha do Equador, deixando qualquer aventureiro com vontade de viver e deixar seus passos próximos à linha do Equador. E o que falar das Ilhas Galápagos? Poucos destinos no planeta estão tão marcantemente ligados a um homem e a um livro. O arquipélago de Galápagos, a 1.000 quilômetros da costa equatoriana, estará para sempre ligado ao naturalista britânico Charles Darwin e seu seminal trabalho A Origem das Espécies. Darwin aqui passou em 1835 a bordo do navio HMS Beagle e suas observações sobre a fauna local o levariam a criar sua provocativa e controversa teoria da evolução. O grupo de 13 ilhas principais, dezenas de outras ilhotas no Oceano Pacífico, preserva o habitat de espécies como iguanas, leões marinhos e tartarugas gigantes. Aves como albatrozes e os fundamentais tentilhões de Darwin também estão lá. Sofrendo com a exploração turística, o governo tenta frear com altas taxas e limitação de entradas. Para os felizardos que aqui aportarem, além da observação dos animais, as ilhas oferecem grutas, vulcões e belas praias e opções de mergulho como atrativos turísticos. Continuamos então nossa viagem pelos nossos vizinhos. Então agora aprenderemos um pouco sobre a Colômbia. Colômbia, oficialmente República da Colômbia, em espanhol República de Colômbia, é uma república constitucional do noroeste da América do Sul. Então, a Colômbia faz fronteira a leste com a Venezuela, Brasil, ao sul com o Equador e Peru, para o norte com o Mar do Caribe, ao noroeste com o Panamá e ao oeste com o Oceano Pacífico. A Colômbia também tem fronteiras marítimas com a Venezuela, Jamaica, Haiti, República Dominicana, Honduras, Nicarágua, Costa Rica. Com população de mais de 47 milhões de pessoas, a Colômbia é a 29ª maior população do mundo e a segunda maior da América do Sul, depois do Brasil.
A Colômbia é o terceiro país mais populoso com a língua espanhola como idioma oficial, depois do México e Espanha. E tem a quarta maior comunidade de língua espanhola no mundo, depois do México, Estados Unidos e Espanha. Bom, um dos pontos principais da Colômbia é Bogotá, que é a sua capital, e Barranquilla. Então, Bogotá é a antiga Santa Fé de Bogotá, se transformou numa cidade moderna e democrática, com amplos espaços públicos, um eficiente sistema de transporte massivo, a maior malha de vias para bicicletas, que é ciclorrutas da América Latina, e uma arquitetura de contrastes, produto de mais de 4 séculos de história urbana. E Barranquilla é a cidade é sede de uma das festividades folclóricas e culturais mais importantes da Colômbia, o Carnaval de Barranquilla, declarado Patrimônio Cultural da Nação pelo Congresso da Colômbia em 2001, e obras-primas do patrimônio oral e imaterial da humanidade pela Unesco em 2003. Cartagena das Índias, ou simplesmente Cartagena, é uma cidade da Colômbia, capital do departamento de Bolívar, e é a quinta maior cidade do país e a segunda maior na região, depois de Barranquilla. Medellín, também conhecida como Medellín ou Medellín, é uma cidade colombiana, capital e maior cidade da província, departamento de Antioquia, localizado no noroeste do país. É a segunda cidade mais populosa da Colômbia, atrás somente da capital, Bogotá. Para finalizar nossa viagem aos nossos vizinhos que falam espanhol, observemos o mapa da Venezuela, que nos mostra a localização geográfica e suas principais cidades. Então, a Venezuela, oficialmente República Bolivariana da Venezuela, em espanhol República Bolivariana de Venezuela, é um país tropical na costa norte da América do Sul. O país possui várias ilhas fora de seu território continental, situadas em sua costa no Mar do Caribe ou Mar das Caraíbas. A República é uma antiga colônia espanhola que conquistou a sua independência em 1821. Tem fronteira com a Guiana a leste, com o Brasil ao sul e com a Colômbia a oeste. Os países Trinidade e Tobago, Granada, São Vicente e Granadina, Santa Lúcia e Barbados, além de Curaçao e Aruba, que são países constituintes do Reino dos Países Baixos, e a municipalidade neerlandesa de Bonaire, estão ao norte, ao largo da costa venezuelana. Um pouquinho de Venezuela, então destinos turísticos de Venezuela, para que você possa ver através do vídeo. Bom, fizemos esse passeio tão interessante pelos nossos vizinhos de fala hispânica, conhecemos lugares fascinantes, informações muito importantes sobre cada um deles. Que tal então aprendermos as expressões que podemos utilizar em língua espanhola para planejar uma viagem? Comecemos então pelo uso da perífrase verbal ir, mais presente indicativo, mais verbo no infinitivo, para nos referir a ações futuras. Vejamos aí, planeando um viagem. Perífrase de futuro, ir mais a mais infinitivo. Então, o verbo ir está no presente com a preposição a e verbos no infinitivo. Voy a viajar, vas a viajar, va a salir, vamos a llamar, vais a cenar, van a correr. Atenção, o verbo conjugado é somente o verbo ir. O restante permanece no infinitivo sem ser flexionado. Analisemos o diálogo. Exemplo. Hola Marta, ¿qué tal? Muy bien. Oye, ¿qué vas a hacer en tus vacaciones de diciembre? ¿Qué vas a hacer? Voy a visitar mis amigos en Caracas. ¿Y tú? Qué bueno, pues voy a visitar mis primos que viven en Cusco. ¿Ya has ido a la agencia de turismo a ver los billetes del viaje? Todavía no. ¿Qué tal si nos vamos ahora? Vale, entonces, vámonos. Observamos no diálogo a presença dessa perífrase, na fala de Marta. Que vas a hacer em tus vacaciones? Verbo ir conjugado na segunda pessoa do singular base, tratamento informal por causa do uso do tu. Na fala de Maria, voy a visitar mis amigos em Caracas, e na fala de Marta, voy a visitar mis primos que vivem em Cusco, verbo ir está flexionado na primeira pessoa do singular, mas a preposição a, e o verbo visitar no infinitivo. Observe que elas estão dizendo que farão uma viagem, então estão planejando uma ação futura empregando essa estrutura. Quando planejamos uma viagem, analisamos o período do ano em que iremos organizar essa viagem, o dia, o mês e também a estação do ano. Aprendamos então sobre as estações do ano em espanhol. Observe a imagem. As estações, las estaciones y meses del año. El invierno, la primavera, el verano, el otoño. Nos países da Europa, a primavera começa 21 de março e acaba 20 de junho.
O verão começa em 21 de junho e acaba 20 de setembro. O outono começa 21 de setembro e acaba 21 de dezembro. E o inverno começa 21 de dezembro e acaba 20 de março. É importante ressaltar que enquanto a Europa, a Espanha está em uma estação do ano, nós aqui no Brasil, na Argentina, por exemplo, estamos em outra estação. Como enquanto lá é inverno, aqui é verão. Assistiremos ao vídeo que nos mostrará um diálogo no qual os participantes falam sobre temperatura e dias da semana. Hablar por teléfono. Bom, percebemos no diálogo as seguintes expressões para se referir à temperatura. Hoy hace sol. Em Miami hace calor. Para se referir aos dias da semana. Los sábados me gusta hacer las tareas. Los sábados me gusta pasar un rato con los amigos. No me gusta trabajar los domingos. Los domingos me gusta jugar al fútbol. Los viernes me gusta alquilar los DVDs e comer pizza. Aprendamos mais expressões. Quando hace calor e quando hace frio. Então, vacaciones, cielo nublado, playa, lluvia, piel bronceada, nieve, passeios, roupas de inverno, aire acondicionado, calefación, sombría, temperatura, castillos de arena, chocolate caliente, sed, vinho, té, cerveja helada, estofado, que quer dizer ensopado, sopas, jugos, bufanda, que é cachecol, helado, sorvete, abrigo, que é casaco, sombreiro, que é chapéu, e chimenea, que é lareira. Vejamos os dias da semana em espanhol, então. Dias da semana: lunes se refere à lua, martes se refere a Marte, então vai estar se referindo aos planetas, ao satélite. Miércoles se refere a Mercúrio, jueves a Júpiter, viernes se refere a Vênus, sábado é sábado. Então, temos marcadores temporais. Anteayer, anteontem, ayer, ontem, hoy, hoje, manhã, amanhã, passado amanhã, depois de amanhã, noite, noite e dia. Presta atenção, não é noche, é noche e não é dia, é dia. Quando dizemos a noite, nos referimos à noite de ontem. Então, voy a salir hoy por la noche. E eu não posso dizer voy a salir à noite, porque a noite quer dizer a noite de ontem. Essas expressões são importantíssimas, pois vocês utilizarão com muita frequência em sua área de atuação,